Muito obrigado, senhor presidente, Mozarido Cavalcante, que preside essa sessão, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores aqui presentes, rádio, TV, agência, Senado. Lamento dizer, mas a presidente Dilma tem trocado os pés pelas mãos ao tratar da questão da saúde no Brasil. Em particular, ao propor o programa Mais Médicos. De forma assodada e sem qualquer planejamento, a presidente lançou esse programa que é controverso e já começou a mostrar a confusão que vai dar. A ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, afirmou ontem que nenhum dos candidatos ao programa Mais Médicos optou por trabalhar em algum dos cerca dos 700 municípios que não possuem qualquer médico na rede pública de saúde. Na prática, isso significa que o governo vai começar a chamar os estrangeiros. Esse programa é produto acabado de um presidente pouco afeita ao diálogo com o Congresso e com as entidades representativas de classe. É mais uma dessas obras de marketing ao bom estilo de seu guru antecessor, a eminência parda, ex-presidente Lula. O Mais Médico é uma jogada eleitoreira, populista e sem o devido estudo do problema da assistência à saúde. Não é à toa que os problemas começam a aparecer já na contratação. Porque nenhum médico em sã consciência vai assumir o risco de chegar para clinicar no interior do Brasil como um redentor. Vossa Excelência, presidente, bem sabe desse assunto, pois é médico e conhece muito bem a nossa realidade no interior. Esse programa é uma verdadeira covardia com a classe médica. Os médicos não podem ser crucificados pelos problemas que arrastam ao longo de décadas e que não foram adequadamente tratados nesses 10 anos de governo do PT. Não faz sentido imaginar, como parece ter feito a presidente Dilma, que um médico brasileiro ou um estrangeiro com um estetoscópio, um termômetro e talvez algumas cartelas de aspirinas, bandagens ou algo semelhante pudesse atuar adequadamente no interior do Brasil e salvar vidas. Quem anda pelo Brasil, como o senador Pedro Tax, e conhece minimamente as condições dos municípios, sabe como a saúde tem sido tratada com descaso. É verdade que em boa parte das cidades falta médico. Porém, mais do que os médicos, falta a infraestrutura mínima para eles atuarem. É temerário pensar que por um milagre, um médico, muitas vezes recém-formado, que vá conseguir atender adequadamente a população sem dispor de um laboratório para fazer exames clínicos, aparelhos básicos como raio-x ou de eletrocardiograma, por exemplo. Recentemente, tive a oportunidade de conversar com 2 médicos que, atraídos por bons salários, chegaram a atuar no interior do Brasil, mas desistiram. Veja, presidente Mozarido, um deles, recém-formado, de família humilde, arrimo de família, recebeu um convite, pobre, recebeu um convite para trabalhar numa cidade do interior do Nordeste. Salário, R$17 mil. Aceitou o convite de uma prefeitura. 2 dias depois ele retorna e agradece. Ele disse, muita frustração minha, mas eu não posso, como um recém-formado, clinicar com um estetoscópio, um termômetro, o paciente e Deus. Eu vou ser alvo de um problema com o meu o CRM dele. Ele foi realmente lúcido nessa hora. Ele não tinha uma enfermeira, ele tinha um atendente, ele não tinha sutura, ele não tinha nada que pudesse fazer uma avaliação clínica. Outra, agora na semana passada, senador Mozarido, vindo numa UTI móvel, trazendo um parente próximo, uma médica conversando comigo, intensivista, falou que no começo do ano ela estava numa cidade do interior de Goiás, bem remunerada, e se deparou com um caso. Ela tinha 3 pacientes com problema respiratório que precisava de uma intubação e tinha apenas 2
entubadores. Ela tinha que escolher quem ia viver. 2 dias depois, chorando, pediu demissão e disse que nunca mais volta numa cidade com essas condições. Então, veja, senhoras e senhores, não precisa ser médico para saber que uma dor de cabeça pode ser um sintoma para uma infinidade de patologias, de uma gripe ou resfriado ou algo mais grave. Não precisa ser administrador para saber que apenas o salário atraente não resolverá o problema da saúde. Essa forma de agir da presidente com soluções milagrosas para problemas graves da sociedade brasileira, como a questão da saúde e da representatividade política, beira a falta de responsabilidade. Parece uma atitude desesperada de quem quer salvar o governo a qualquer custo. A verdade é que, ao longo desses 10 anos, o governo do Partido dos Trabalhadores não fez um esforço estratégico para resolver o problema do SUS. O SUS agoniza, senhores e senhoras senadores. Agoniza tanto que não tem uma pessoa, um parlamentar, que em condições não recorra a hospitais como o Sírio, Einstein e São Paulo. Ultimamente, os jornais noticiam. Aconteceu um caso em Ubatuba, correu para o Sírio-Libanês. Aconteceu um caso no Maranhão, correu para o Sírio-Libanês. Por que não ficou? Por que não procurou um médico estrangeiro para curá-lo? A realidade é outra. A verdade é que a verdade, senhor presidente, que a tendência é piorar, porque dispensam comentários o pagamento de R$10 por uma consulta ou R$400 para uma cesariana. No lugar de tomar medidas populistas e ineficientes, o governo deveria assumir a devida liderança e reunir municípios em consórcios para criar hospitais regionais de média complexidade. Auxiliados pelo sistema de saúde locais, com as unidades de pronto atendimento, haveriam sistemas hospitais estaduais de alta complexidade. Para lá iriam apenas os casos que não conseguissem ser resolvidos no sistema local e nos hospitais regionais de média complexidade. Nesse novo sistema descentralizado, a remuneração dos médicos e o valor das consultas e procedimentos seriam compatíveis com o mercado. Mas seria cobrada a devida contrapartida dos profissionais, com dedicação exclusiva e aplicação no desempenho das funções. É evidente que um sistema como esse, assim como uma proposta de melhoria da educação nacional, não pode ser colocado apenas sobre os ombros dos municípios e dos estados. Passa necessariamente pela revisão do Pacto Federativo e da forma como os recursos são arrecadados e distribuídos entre os estados, os municípios e a União. Hoje, tem ficado claro, ao longo dos anos, a União concentra a maior parte dos recursos, mas não oferece serviços públicos à altura do que se arrecada. Quando a temperatura aumenta e os prefeitos reivindicam, o governo federal oferece alguma verba para eles não saírem de pires na mão. Na verdade, senhoras e senhores senadores, diante dos efeitos da conjuntura externa da economia do Brasil e dos protestos que se repetem no campo interno, será preciso repensar o país com o objetivo de traçarem e se implementarem políticas públicas eficazes nos mais diversos setores. O atual modelo do Estado forte e gigantesco, que se move como um paquiderme, com 39 ministérios, está esgotado, não funciona. Não há no atual governo propostas claras e razoáveis para resolver os gargalos do Brasil. Tudo é feito com improviso extremo pela presidente, que atira para lá e para cá, mas não consegue ser convincente nas suas propostas, que carecem de mais objetividade, lamento dizer, seriedade. Senhoras e senhores senadores, creio que para moldarmos o Brasil novo e moderno, é imprescindível também derrubar o veto da presidente Dilma ao ato médico. A proposta aprovada pelo Congresso Nacional é extremamente precisa na definição do que constitui o ato médico. Estabelece claramente a fronteira entre as atribuições dos médicos e das outras profissões. Com a aprovação do ato médico, os profissionais da medicina não interferem em qualquer competência de outras profissões já regulamentadas por lei. Sou pela derrubada do veto, senhor presidente. Muito obrigado.